pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer enorme, uma honra contar com a sua audiência. E continuando o vídeo que publiquei mais cedo aqui no canal, houve uma grande virada aí. A gente tinha falado da comissão parlamentar, né, da participação lá do empresário ali, famoso empresário brasileiro, né, e mostrando como é que isso deu uma virada nas opiniões aí nas mídias sociais, né, mudou o discurso aí, uma virada de jogo. Agora nós estamos vendo uma grande virada de jogo também no argumento da oposição. O argumento da oposição é: olha como é que a inflação está alta, olha como é que os preços dos alimentos estão altos, olha como é que o governo está com enorme dificuldade aí para poder garantir uma qualidade de vida ou impedir que a qualidade de vida da população mais simples seja reduzida. Esse grande argumento que eles estão usando parece que ele está começando a se minguar. Se antes o argumento era o problema da crise sanitária, a crise sanitária já tendo uma tendência de melhora, agora é outro argumento, que é o argumento da inflação, colocando no governo uma ideia de que a coisa não foi bem gerida e isso gerou essas inflações, esses problemas todos. Nós vimos já aqui no canal Daniel Lopes várias informações que mostram que isso é uma questão sistêmica global. Quem lê as minhas colunas na Gazeta do Povo sabe disso, inclusive te convido também para você assinar a Gazeta do Povo e ter acesso às minhas colunas, assim como do Constantino, do J.R. Guzzo, do Alexandre Garcia, do Fiuza, Lacombe, toda essa galera aí de alta patente, Rodrigo Constantino. Primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ter acesso assinando a Gazeta, as minhas colunas e de toda essa equipe aí de altíssimo nível, ok? Então, pessoal, nós estamos vendo exatamente o contrário disso acontecer, a questão econômica se ajustando, né? Para o ano que vem a gente já tem uma expectativa aí da inflação estar mais controlada, né? É um problema sistêmico, mas pode ser que haja um ajuste muito interessante e algumas tendências mostram, para a tristeza de quem torce para o quanto pior melhor, mostram aí uma tendência de melhora considerável na questão não só econômica em geral, mas na questão fiscal também. Veja aqui a matéria muito interessante de hoje mesmo, dia 30 de setembro. Dívida bruta registra recuo pelo 6º mês consecutivo, ou seja, o Brasil ajustando as suas contas. Se não fosse o gasto monumental que o Brasil teve lá no ano passado, né, para evitar, né, uma queda muito maior do PIB, eu mostrei matérias aqui para vocês de estudos da Universidade Federal de Minas Gerais mostrando que se o governo não tivesse feito isso, o PIB poderia ter caído quase 7%, caiu 4%, né, e as consequências negativas poderiam ficar ali atrapalhando o Brasil até 2040, e eu mostrei para vocês aí com esse estudo que foi uma medida muito acertada que tirou o Brasil de um cenário muito preocupante. Agora a gente está vendo essa dívida pública sendo recuada. Se não fosse esses gastos, né, com a crise sanitária no passado, a gente poderia estar até em superávit agora, ou seja, com as contas no azul. O indicador ele vai a 82,7% do PIB em agosto, se aproxima ainda mais da projeção dos economistas para o fim do ano, tá? Então o crescimento do produto interno bruto sozinho já diminuiu a dívida bruta do governo em geral, né, em 1 ponto percentual em agosto. Isso levou à 6ª vez consecutiva que tem essa redução. Então, uma tendência muito interessante aí do enxugamento dos gastos e de uma regularização das contas brasileiras. Isso também, né, vendo a performance inacreditável do agronegócio brasileiro. A pecuária brasileira, por exemplo, ela avançou em todas as frentes. Uma pesquisa do IBGE confirmou o crescimento do rebanho bovino e também das aves e suínos em 2020. Matéria também de hoje, dia 30. Então, muito promissora essa realidade, porque só a parte bovina do nosso rebanho somou 218,15 milhões de cabeças em 2020, 1,5 a mais do que 2019 e o maior patamar desde o ano 2016. E o segundo, a nova pesquisa da pecuária municipal, PPM, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O estado de Mato Grosso ali mantendo a sua liderança, né, com o número de cabeças de gado, seguidos por Goiás. Pará ultrapassou Minas Gerais e ficou na 3ª posição. Então, para a pecuária brasileira, foi um ano ali marcado por crescimento de demanda, sabe de quem? Lá do Dragão Vermelho do Oriente, Dragão Vermelho demandando muita carne brasileira, muito alimento brasileiro, e só tem 2 países no mundo que podem suprir essa demanda, dos indianos e do Dragão Vermelho, Brasil e Estados Unidos, só que o Brasil está numa posição muito mais favorável, tá certo? Então, o que acontece, né? A demanda deles ali crescendo muito pela proteína e o Brasil tem esse potencial, e isso aí preocupa muitos
players dentro desse cenário internacional, porque existe uma forte competição nesse mundo aí da produção de alimentos, porque não é apenas uma questão que envolve um comércio bilionário, talvez trilionário, mas é uma questão também geopolítica. Eles sabem que se você desenvolve uma segurança alimentar, você está muito mais fortalecido, né? Porque uma população ali mal alimentada, ela não consegue progredir, não consegue prosperar. Então, o Brasil está atraindo a atenção dos grandes operadores aí da geopolítica internacional como aquele que pode sustentar o mundo nas suas necessidades mais básicas, que é a necessidade de alimentação. Isso aqui dá uma vantagem competitiva ao Brasil enorme. E além disso também, não só tivemos aí performances recordes no ano passado, mas a indústria de aves e suínos também está projetando avanço para 2021 e 2022. Segundo a ABPA é a Associação Brasileira de Proteína Animal. Segundo essa associação, neste ano e no próximo deverão aumentar a produção, as exportações e o consumo doméstico de suínos e aves, ok? Então isso aqui é uma questão estratégica, isso aqui é uma questão política também. Isso coloca o Brasil numa posição de vantagem gigantesca, enorme, né? E é claro, o Brasil vai precisar capitalizar em cima disso para poder dar a volta por cima. Eu já falei para vocês que esse último trimestre aí pode nos ajudar a dar essa volta por cima, porque temos as 3 grandes datas aí de grande intensificação do comércio. O Dia das Crianças, dia 12 de outubro, a Black Friday, 24 de novembro, e o Natal, 24 de dezembro. Então essas 3 datas aí talvez coloque o Brasil assim numa virada de jogo sensacional. Lá em Belo Horizonte, o aeroporto de Pampulha será leiloado na próxima quinta-feira, dia 5. O lance mínimo é de 9,8 milhões por concessão de 30 anos. O governo prevê aí 151 milhões em melhorias no terminal. Então é isso aí, muito interessante também a máquina pública se enxugando e gerando divisas aí para poder investir nas áreas mais de infraestrutura e mais estratégicas brasileiras. Agora, o mundo todo está enfrentando uma situação muito estranha, né? Porque eles não estão conseguindo dar conta da demanda. A falta de containers, por exemplo, está atrapalhando o transporte de mercadoria e tem prejudicado as exportações brasileiras, porque a retomada rápida dos negócios, repentina, muito mais acelerada do que tinha sido previsto, depois de um período ali de retração muito grande durante a crise sanitária, criou no Brasil uma demanda ali muito grande para transportar os produtos. Então essa área está crescendo muito, né? Se tem um cara que vende container, fabrica container, esse cara vai ganhar muito dinheiro porque a demanda é gigantesca. Lá no Dragão Vermelho do Oriente, a crise energética ali já atingindo milhões de pessoas no país, já tendo reflexo na Europa também. A crise totalmente ligada ao carvão. O carvão lá no Dragão Vermelho do Oriente atingiu o maior preço ali na sua história. Ele é muito prejudicial para o meio ambiente também. E por que está acontecendo isso? Já falei para vocês, é uma disputa econômica e político-ideológica também do Dragão Vermelho do Oriente com a Austrália, né? O Dragão importava muito carvão da Austrália a um preço muito mais barato. E aí, agora numa disputa ali política, eles falaram que vão parar de importar o carvão australiano. Isso fez que o carvão lá no Dragão Vermelho subisse muito e encarecesse a energia e virou ali uma situação tão delicada que já está ali trazendo um problema de apagões programados, não só para Pequim, mas para a cidade de Xangai também. Temos que ficar de olho nisso aí, porque isso pode ter reflexo aqui no Brasil. Agora, a indústria também de bebidas ali está enfrentando um cenário muito estranho também, já que a gente está falando de tendências aí de mudança, né? Os jovens abstêmios estão mudando todo o esquema da indústria. Por quê? Consumidor, pesquisas têm mostrado, consumidor de 18 a 24 anos, muitos deles não querem saber ali de ficar com a cabeça doendo depois de tomar uns goró e também prefere preservar a sua saúde e a sua carteira também, porque isso aqui, né, é um gasto considerável. Então, é uma mudança curiosa que está acontecendo no padrão de comportamento, muda o padrão de consumo, muda o padrão da sociedade também. Lá na Europa a gente tem notícias assim, apesar da questão da crise energética, né, o gás natural muito caro, para esse inverno que está chegando aí fica muito negativo, porque eles precisam do gás para poder aquecer as suas casas durante o inverno. Aqui no Brasil a gente não imagina muito isso, né? Mas lá eles precisam muito disso para aquecer as casas, senão o pessoal literalmente congela dentro de casa. Agora, a atividade do consumidor na União Europeia voltou ao nível pré-crise sanitária. Muito interessante isso, né? Agora, a gente tem que ficar de olho porque isso pode aumentar uma demanda e dar oportunidade também para o Brasil. Aqui no Brasil tivemos um fundo da SP Ventures obtendo 250
220 milhões para aportes, muito interessante também essas novas medidas aí que temos visto na economia. E também estamos vendo aí uma área muito promissora para o biogás e as cadeias ali amazônicas, porque os financiamentos desse tipo de indústria mais saudável para o meio ambiente está tendo uma injeção ali de aportes de investimento muito promissora. Então, pessoal, são as notícias mais interessantes que separei para vocês, né? Mais uma virada de jogo, parece que aquela aposta ali de crise econômica, inflação alta, parece que ela não vai se confirmar, não vai ser assim, a pedra no sapato ali do governo. Se Deus quiser, isso aí a gente vai ver uma virada ainda maior, ok? Obrigado pela audiência, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom, e em breve retornamos com mais conteúdo exclusivo aqui no canal Daniel Lopes. Obrigado aí, valeu!